de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 7. Versículo 7. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 12. Desliga o 7, por favor. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 12. Eu vou ler na versão, nova versão transformadora, que diz assim: não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das palavras das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas, antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer, e antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, ao seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Amém. Senhor Deus, abre mais uma vez a porta da palavra, pedimos, e fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos. A palavra que foi brotando no coração durante esses dias, o Senhor nos concedeu a graça de montarmos aqui os textos, algumas meditações, que de uma forma que traga um alimento para a nossa mente, para os nossos corações, a gente possa ouvir, possa edificar as nossas vidas agora, e nós possamos meditar durante a semana e todas as vezes que o bom Deus nos conceder. Quem prestou atenção no texto viu claramente que Deus fala para nós nos lembrarmos dele enquanto é tempo. Isso daqui não é só para jovens, não é só para a juventude, para a jubraque. Isso daqui é uma mensagem para aquele que ainda consegue ir e vir, aquele que ainda consegue fazer as suas refeições sozinho, aquele que ainda consegue tomar o seu banho sozinho, aquele que ainda consegue pentear o seu cabelo, aquele que ainda consegue trabalhar, aquele que ainda consegue cuidar de outra pessoa, aquele que ainda consegue ter as atividades da vida. Essa mensagem é para todos nós. Então o Senhor fala para nós claramente aqui na palavra. Ele fala que a luz desses olhos
elas tendem a acabar antes da luz da vida, antes de nós acabarmos, de nossa vida acabar. Então, nessa versão aqui, da tradução da palavra, é diferente da que nós temos em nossas Bíblias tradicionais. Está falando aqui das pernas, antes que as pernas comecem a tremer. Está falando também dos ombros, ou então dos braços, né? Os braços perdem as forças, já não obedecem mais, né? A tradução aí fala dos guardas da casa, né? Como se o braço fosse a nossa proteção, fosse o braço da casa. Fala também dos dentes, né? Eu vejo lá os meus pais, né, falando: essa carne está dura, essa maçã está dura, né? Minha mãe falando. E o que é isso, irmãos? Às vezes uma dentadura, uma pessoa hoje com os recursos mais, até conserva os dentes, mas o tempo vai passando e a gente vai querendo carne mais macia, né? Não é verdade, irmãos? Vai cansando mais o maxilar e a gente vai comendo ali, no meio da refeição está cansado já. Meu Deus, o que está acontecendo, né? Então, às vezes perde aqui as forças. Então é muito claro, fala, já não possa mais mastigar. Está dizendo aqui: antes que os vossos olhos deixem de ver com clareza. É uma tendência natural, né? A gente ir diminuindo a visão, primeiro para perto, alguns para longe, depois vem a catarata, e aí já vai ficando tudo branco, e daqui a pouco, né? Isso acontece com a gente está vendo um vulto, e, né, é um processo natural. Então a Bíblia fala: olha, antes que isso aconteça, lembre-se de Deus, antes que seus olhos escureçam, antes que você deixe de ver com clareza. Ele diz aqui claramente, né, antes que seus ouvidos fiquem fracos, e você já não ouça mais tão bem. Os nossos ouvidos não têm os sons finos, tem os sons médios, tem os sons grossos. Um dos primeiros que a gente deixa de ouvir são os sons finos. Então, daqui a pouco, como ele está dizendo aqui, os pássaros cantarão, e nós já não ouviremos mais os pássaros cantar. Uma criança ouve muito mais sons do que as pessoas que têm 30 anos, 40 anos, 50 anos. A gente não sabe, mas muitos sons ao nosso redor nós não ouvimos mais, que tem a chamada frequência. São sons de frequência alta. Os nossos tímpanos, os nossos ouvidos já não captam mais. Então ele fala: antes que seus ouvidos não ouçam mais, nós veja a quantidade de pessoas ricas, tem muitos recursos. Ele pode até colocar um aparelho de ouro, pode ser o melhor aparelho do planeta, ele pode ser um bilionário, mas ele está lá com um aparelhinho no ouvido, porque já não está ouvindo mais. Então, uma pessoa bilionária, os bilhões dele não impedem que isso daqui aconteça, que ele deixe de ouvir, que venha a surdez sobre a vida dele, né? Está falando aqui dos cabelos brancos, né? Antes que fique branco, como, né, a flor da amendoeira, né? Então veio o branqueamento. Graças a Deus que tem uns milagres hoje que acontecem, né? Que muitas pessoas não têm mais cabelo branco, né? A minha esposa mesmo é uma pessoa que ainda não chegou o cabelo branco dela. Pode ver, está pretinho lá, né, irmãos? Então, mas a Bíblia fala que vai chegar, né? O tempo aí está dizendo antes que os cabelos fiquem branquinhos. Ontem nós vimos lá a nossa irmã, foi chamada Olívia, 92 anos, branquinho o cabelo da nossa irmã, não é? Eu falo, antes que os cabelos fiquem brancos,
antes que os apetites diminuam em todos os sentidos, antes que os desejos diminuam, né? Está falando aqui, antes que você se arraste como um gafanhoto, mas a gente tem que ficar mesmo, eu mesmo tenho que falar, meu Deus, me ajuda, tem que ficar corrigindo a postura sempre, porque a nossa tendência é ficar igual o gafanhoto, assim, né? A gente vai curvando assim, daqui a pouco está dizendo assim. Então a Bíblia fala muito claramente para nós aqui, né? Lembre-se, antes que se curve como o gafanhoto, antes que, né? Então as pernas começam a tremer, os braços já não são mais tão fortes. Está falando aqui antes que você tenha medo de altura. Estava conversando com o irmão que andava por cima do telhado, assim, por cima das paredes, e hoje já tem dificuldade de subir um andaime, tem que subir numa escada. Então, irmãos, é inevitável, Então o Senhor, Ele fala para nós assim, olha, lembre-se do seu Criador antes que essas coisas aconteçam, antes que suas pernas fraquejem, seus olhos, seus ouvidos, seus braços, sua coluna, os seus apetites, seus desejos. Ele fala aqui, irmão, do fio de prata se rompendo, fala do cântaro quebrando, que vai desligando. Chega uma hora que desliga, né, irmãos? Então o texto é claro para nós nos lembrarmos, para vivermos bem a vida. E aí, irmãos, o texto diz assim, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos que você dirá. A Bíblia está dizendo assim, irmãos, e cheguem os anos que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Os irmãos conhecem pessoas assim, irmãos? Já conheceram pessoas assim? Pessoas que chegam ao ponto de dizer, olha, eu preciso partir, é a melhor coisa, não dá mais para ficar nessa situação. Então está dizendo, não tenho mais prazer em viver. Prazer de comprar um carro novo, ou de comprar um carro, prazer de arrumar um novo emprego, prazer de ter uma casa, prazer de ter uma conquista. Então perde o prazer. A Bíblia fala, antes que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Isso não vai acontecer comigo, né? O pastor já pregou aqui nessa noite, nem tudo é da forma como nós queremos, nem tudo é da forma como nós pensamos. Eu já disse aos irmãos, vou repetir, eu tinha por volta de 10 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu olhava para minha avó, vó Rosa, ali em Diadema, no Grande ABC, ela estava uma senhora já por volta de uns 80 anos, se arrastando. Depois ela foi para a cadeira de roda, depois ela ficou sentada só, depois na cama. Eu olhava lá para minha velha avó, que eu amei e amo muito, eu sinto que eu amo minha avó ainda, e eu olhava assim, isso nunca vai acontecer comigo. Aconteceu com ela, mas isso nunca vai acontecer comigo. Olha, irmão, que doidura do menino de 10 anos. Ela ficou velha assim, mas isso nunca vai, eu nunca vou ficar desse jeito aí, porque parecia que era tão longe, mas isso vai demorar tanto que nunca vai chegar. Realmente, irmãos, está demorando, mas está chegando. Está chegando, eu estou chegando. Estou chegando lá, se Deus quiser, eu chego lá. Quando eu completei 60 anos, na mesma semana, eu fui na prefeitura, que era o meu cartão de idoso. Depois demora 7 dias, tudo isso. Aí cheguei lá, peguei, mandei plastificar, está lá no porta-luva. Agora eu chego lá na vaza do idoso, pronto, posso ficar tranquilo. Estou chegando lá, irmão. Eu não quero ser que nem o Ayrton Senna, não. O Ayrton Senna não envelheceu. E aí eu fui na Caixa, na mesma semana. A menina dá o documento, pegou o documento e, mas o que é isso? Não, é para ver. Ela me deu
um cartãozinho de atendimento na caixa preferencial. Eu falei, o que? Não acredito nisso. Eu guardei, não está guardado em casa, meu primeiro cartãozinho de preferencial. Guardei, está guardado em casa. Então, irmãos, isso acontece sim. Isso acontece. E a Bíblia fala, enquanto não acontece, lembre-se do seu Criador. Antes que diga, não tenho mais prazer em viver. Irmãos, Deus deixou homens conquistarem tudo que o coração deles desejou. Se nós olharmos a história secular, e mesmo dentro da Bíblia, Deus permitiu que homens alcançassem tudo, chegasse ao auge. Estava vendo, irmãos, a história de Stalin. Irmãos, o que esse homem alcançou, o que esse homem conquistou de poder, de honra, de autoridade, de louvor, depois da Segunda Guerra Mundial e durante a história dele, é algo extraordinário que aconteceu, por exemplo, com Stalin. Ele conseguiu chegar no topo, e tantos outros. Dentro da Bíblia também, irmãos, Davi foi um homem abençoadíssimo por Deus, chegou lá, irmãos. O Davi, ele conquistou tudo aquilo que ele quis, ele estendeu o reino, ele foi abençoado. O Davi é honrado até hoje. Quando nós falamos no cego, chegou lá e falou assim, ó, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Olha aí, todo mundo sabe. Então, irmãos, não só nos dias dele, mas depois dos dias dele também, Davi conseguiu chegar lá, ele conseguiu chegar no topo. Porém, irmãos, veio o dia em que ele falou, não tenho mais prazer de viver. Então está escrito aqui, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem a leitura. O rei Davi já estava muito idoso, e por mais cobertores que pusessem sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram, vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor, o rei. Ela se deitará nos seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram Absag de Sunem e a levaram ao rei. A jovem, muito bela, passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não a conheceu. Os irmãos entendem o que isso quer dizer. Então, irmãos, está aqui Davi na cama, as pessoas lá brigando para ver quem ia sucedê-lo. Já não podia mais nem se levantar. A Bíblia está falando que ele sentia muito frio, e por mais cobertores que colocassem no Davi, ele não se aquecia, vai morrer de frio. Porque primeiro a gente esquenta o cobertor, depois o cobertor mantém a temperatura. Não é o cobertor que esquenta a gente. Mas o Davi já não conseguia mais esquentar o cobertor. Falou, vamos pegar uma moça. Então, olha, já pensou um homem de 70 anos, pegou uma menina de 16, 18, 20 anos e ficou nos braços dele. Quer dizer, mas o que a Bíblia fala aqui? Acabou, ele ficou deitado da mesma forma. Acabou para o Davi. Estava todo mundo brigando lá. Não tinha nem enterrado Davi, não tinha nem esfriado totalmente ainda. Ele ainda estava lá vivo e já estavam brigando pela herança. Brigando pela herança. Esse foi o fim terreno, foi o fim humano do Davi. Então ele pôde dizer assim, eu não tenho mais. Falou, eu vou embora. A gente vê lá em 1 Reis ele dizendo, eu vou. Então a velhice do Davi, os últimos dias daquele guerreiro que derrotou Golias, que fez tantas coisas extraordinárias, estava ali agora no leito, com toda a riqueza, com todo o exército poderoso de Israel, mas ele estava ali no leito, só esperando a hora de passar dessa vida para outra vida.
Então, está dizendo aqui, ó, não tenho mais prazer em viver. Teve um outro homem, irmãos, chamado Barzilai, que quando Davi fugiu, porque o filho dele traiu ele, o Absalão traiu Davi, e o Davi fugiu. Aí quando Davi fugiu, este homem ajudou o Davi. E a hora que o Davi voltou vitorioso, aí o Davi foi procurar esse homem chamado Barzilai e falou: Barzilai, eu quero cuidar de você, sou rei e quero cuidar de você, Barzilai. E aí a história é assim: Barzilai de Gileade havia descido de Rogelim para acompanhar o rei na travessia do Jordão. Era bastante idoso, tinha 80 anos e era muito rico. Foi ele quem providenciou alimento para o rei durante sua estada em Maanaim. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. O rei falou: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: sou idoso demais para ir com o rei a Jerusalém. Tenho 80 anos e não consigo mais apreciar coisa alguma. A comida e a bebida já não têm sabor, e já não consigo ouvir a voz dos cantores. Seria apenas um peso para o meu senhor o rei. Atravessar o Jordão com o rei é honra suficiente para mim. Está vendo, irmãos? O que o Barzilai está dizendo aqui? Venha comigo. Ele convidou Mefibosete, segundo Samuel 9, para ir para a mesa do rei. Mefibosete era aleijado, mas era jovem. Ele foi para a mesa do rei. Mas aí ele convidou o Barzilai, falou: Barzilai, veio comigo. E falou: ei, eu não sinto mais sabor da bebida, eu não sinto mais o sabor da comida, eu já não consigo ouvir mais as músicas, as festas, os cantores. Para que eu vou lá, rei? Para te dar trabalho? Não, eu vou ficar aqui no meu lugarzinho, onde está o túmulo, a sepultura dos meus pais, e vai chegar o meu dia, eu quero ser sepultado do lado deles. Então ele rejeitou o convite do rei para estar na mesa do rei, dizendo: eu não tenho mais prazer, para mim já está bom, eu não sou velho demais, sou idoso demais para ir a Jerusalém. É o que ele está dizendo. E ele rejeitou o convite e não quis. Então, irmãos, o que o texto diz? Antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos que você dirá: não tenho mais prazer em viver. E aí, irmãos, outro texto diz: o Senhor promete assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, homens e mulheres idosos voltarão a caminhar, apoiados em suas bengalas nas ruas de Jerusalém, e se sentarão juntos nas praças. O pastor falou assim que Deus ia mandar um povo estranho, pior do que eles, para castigar Jerusalém, para castigar Israel. Mas o Senhor fala: mas eu vou restaurar, e será uma cidade cheia novamente, terão pessoas, muitas crianças, homens, mulheres, terão até idosos. E aí o Senhor fala aqui em Zacarias 8:4, pessoas apoiadas em suas bengalas. Deus está dizendo aqui, né? Na profecia, isso diz aqui a palavra, que elas viriam apoiadas em suas bengalas. Então o Senhor está dizendo: chegará o tempo da bengala, né? Tem certeza que não é só eu que sinto dores pelo corpo, que não é só o presbítero Vitorino. Tem certeza que todos nós já tem alguma coisinha que começa a aparecer. Então, irmãos, virá. Então, irmãos, olha, a velhice vem se a morte não impedir, ela chegará. A velhice vem, se a morte não impedir, ela chegará. Ou não chegará, irmãos? Chegará, né? A velhice vem,
Se a morte não impedir, ela chega. Irmãos, o que eu vou falar aqui é sério e até ousado e agressivo. Na velhice não teremos mais utilidade. Não teremos mais utilidade. Nós seremos separados dos nossos queridos. Um asilo, uma casa de repouso, uma casa lá longe, tem bastante dinheiro, né? Isso não acontece? Separados dos seus queridos. Ou, se não se separar dos seus queridos, seremos afligidos com eles e os veremos afligidos por nós. Quem está com um idoso, quem está com uma pessoa que usa fraldas, uma pessoa que já às vezes precisa se alimentar até por líquido, não é assim? Ou ele está separado dos seus queridos, ou está junto, mas se afligindo porque está dando trabalho, e as pessoas que amam também sendo aflitas. Então isso acontece. Chegar ao tempo, irmãos, que nós nos sentiremos morrendo aos poucos. E aí o Senhor fala: lembra-te do Senhor antes que venham os maus dias. Se nos lembrarmos do Senhor apenas em nossa velhice, não haverá louvor para nós por deixarmos os prazeres do pecado quando eles não nos atraírem mais e tiverem nos deixado, nem se voltarmos para Deus quando há necessidade de nos forçar. O que essa frase está dizendo, irmãos? Hoje existe uma atração forte. A Bíblia fala do gozo do pecado. Então existe uma atração forte para o pecado. Um dia o pecado deixará de ter essa atração forte. E aí a hora que tiver deixado essa atração forte, aí eu vou para Deus. Então está dizendo aqui, não haverá mérito nisso daí. O mérito é quando eu digo sim para Deus hoje. Não por uma necessidade, ou quando eu já não tiver mais atrações pelo pecado, mas hoje. Está escrito assim na palavra de Deus: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo, 40 anos de idade tinha Moisés, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Então ele poderia ter ficado no palácio, o filho da filha de Faraó, mas está dizendo que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios, o gozo passageiro do pecado. Então ele preferiu, ele não esperou chegar com 80 anos ou quando, não, ele não preferiu, na hora que ele estava no vigor, ele preferiu assim, ele fez uma oferta voluntária e consciente. Não foi por uma necessidade, ou não foi quando não tinha mais nada para oferecer. Não foi assim, irmãos. A nata para o mundo e o refúgio para Deus, o farelo para Deus. Não foi assim, irmãos, para Deus o rasgado, para Deus o manco, para Deus o doente. Não foi assim na vida de Moisés. E não é isso que a palavra de Deus ensina para nós. O manco, o rasgado, o doente, o desgastado, né? O refúgio para Deus. Deus reclama assim em Malaquias: o Senhor dos exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra o seu pai e o servo respeita seu senhor. Se eu sou o pai e seu senhor, onde está a honra e o respeito que mereço?
Deus pergunta: vocês desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos teu nome? Deus responde: vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam: de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminam deixando que a mesa, dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como estas ao seu governador, ou ao seu patrão, ou ao seu professor, ou ao seu... e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa interessante, irmãos, que Deus está dizendo aqui. Vai morrer mesmo, vai jogar fora mesmo, então o animal está lá, mas vou matar um animal novinho, aquele que está o mais viçoso, que é o que Deus pede. Pega o melhor animal do 10º dia, guarda até o 14º, para ver se ele não está doente, para ver se ele está bonzinho mesmo. Depois você vai oferecer aquele animal. Mas eu estou vendo aquele que está manco, aquele que já vai morrer, aquele que está doentinho. Eu vou desperdiçar um animal forte, viçoso. E aí fazia o quê? Pegava um animal que estava morto mesmo. Isso daqui vai para Deus. Como é que nós tratamos, irmãos, aquele que traz o pão de cada dia para nós? E eu disse, como é que nós tratamos, não como vocês tratam. E o Senhor fala: veja se eles terão um agrado. Ele fala: como que eu vou me agradar? Então o Senhor está dizendo: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, enquanto os ouvidos estão bons, enquanto os olhos estão bons. Não o refúgio para Deus, não o farelo para Deus, não o manco, não o doente. Então, irmãos, a vida é apenas um adiamento da morte. Se Jesus não voltar, eu vou morrer no tempo. Se Jesus não voltar, irmãos, em breve, nós vamos morrer. Não adianta. Tenta trocar o sangue. Tem pessoa que tem muito recurso, ele troca o sangue, faz transfusão, tira o sangue dele e coloca sangue nobre, transfusão de sangue, coloca sangue novinho. Mas não adianta, 80 anos, 85, 90, uma hora sucumbe. Então a vida é apenas um adiamento da morte. E nós somos chamados por Deus para viver bem, para poder morrer bem. Somos chamados para viver bem, para depois morrer bem. Olha o exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo trabalhou bastante, que nós sabemos, né? Paulo viveu bem, fundou muitas igrejas, Paulo ganhou muitas almas, escreveu as cartas. Paulo viveu bem, e aí ele pôde dizer no final: olha, agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso eu declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Olha que gostoso que o apóstolo Paulo pôde dizer: eu não deixei de anunciar tudo aquilo que Deus quer que vocês saibam. Então Paulo não falou a palavra dele, não falou o que as pessoas queriam ouvir, ele falou a palavra de Deus. E esta é a vitória dele e a nossa. Aí lá na frente, irmãos, quando Paulo já era velho, ele fala assim: por isso agora, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Aí ele fala: eu, Paulo, o velho, e agora prisioneiro de Jesus. Então Paulo estava dizendo lá na frente, o velho. E aí
Sabe, praticamente na última carta que ele estava escrevendo aqui, acho que foi a última, 2 Timóteo, o Paulo diz assim: quanto a mim, a minha vida foi derramada como oferta para Deus. Ele foi chamado como jovem. Então, irmãos, ele gastou a vida. Não é fácil, irmãos, não é fácil, sabe, a pessoa ler Bíblia, a pessoa orar, a pessoa insistir, enfrentar as incompreensões, enfrentar as fraquezas internas, frequentar os trabalhos da igreja, sentir que é uma pessoa produtiva, operosa, ter, sabe, os problemas com os pares, os problemas com as lideranças, os problemas com os subordinados, a vontade de fazer outras coisas, fala, não, mas eu tenho de me guardar, eu sou um servo de Deus, eu sou uma obreira de Deus, sabe, todos aqueles conflitos, mas aí aquele pensamento, não, mas eu não estou fazendo isso pela igreja, eu não estou fazendo isso por homem algum, eu estou olhando para Deus, para Deus. Então, sabe, irmãos, é esta visão. Então Paulo fala, olha, eu já derramei a minha vida como oferta para Deus, e seja o que Deus quiser, eu estou com a minha mão no arado, se Deus me conservar com vida, eu vou, se Ele não conservar, eu estou fazendo. Se eu ficar de pé, eu fico, se eu não ficar, eu caio. É Deus que faz tudo acontecer. Então Paulo diz assim, olha, quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus, o tempo da minha morte se aproxima, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta, e o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Aleluia. Então por que nós estamos, irmãos? Porque nós confiamos na volta do Senhor. Nós estamos fazendo um sacrifício de tolo. Nós falamos, você está lá gastando seu tempo, está lá dando seu dinheiro, está lá dando seu tempo, seu não sei o quê. Por quê? Porque ele não enxerga. Mas para quem Deus mostra, é diferente. Então olha que Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira, permaneci fiel. Irmãos, o nosso pastor aqui desta igreja que faleceu, ele faleceu num púlpito, já foi vista a mensagem dele por milhões, já tem mais de 2 milhões de visualizações. Antes dele cair de costas, ele dizendo as últimas palavras: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Esta igreja aqui tem um exemplo vivo de como dedicar a vida a Deus, vivo no sentido presente, aconteceu aqui perto de nós, no nosso meio. Então, sabe, Paulo chegou lá na frente, ele falou: já derramei a minha vida, não ficou remoendo, o que eu fiz com os meus dias? O pastor Bergamin, nosso presidente, falou lá na reunião, falou assim: ó, nunca ninguém olhou para trás e falou: me arrependo de ter sido obediente. Não foi isso, irmã Mara, que ele falou? Foi isso, irmã Rosa? Ele disse assim: ó, nunca vi uma pessoa arrependida de ter sido obediente. E Paulo, ele gastou a vida dele, ele se lembrou do Senhor, enquanto ele podia enfrentar enchentes, enquanto ele podia enfrentar chicoteamentos, enquanto ele podia enfrentar apedrejamentos, podia enfrentar frio, fome, longas caminhadas, jornadas. Lá na frente ele fala: agora Paulo, o velho. Mas ele fala: a minha vida foi derramada. Paulo soube viver bem, e ele estava morrendo bem. Tem um salmista que diz também: Deus, desde a infância me tens ensinado, e até hoje anuncio as tuas maravilhas. Desde a infância. Não me abandones, ó Deus, agora que estou velho, de cabelos brancos. Deixe-me proclamar tua força a esta nova geração,
teu poder a todos que vierem depois de mim. Então ele fala, irmãos, desde criança eu te servi. Agora, Senhor, que eu estou velho, deixe-me proclamar. É o que ele está dizendo. Então, irmãos, para ir já concluindo, assim, irmãos, olha, não espere ser tarde demais. Não espere ser tarde demais. Às vezes a gente pode dizer, não, mas eu já não tenho mais aquele. Mas, irmão, ainda tem alguns anos, ainda tem alguma coisa, tem esse propósito de apresentar e de fazer para Deus. Tem esse propósito. Porque olha, o Salmo diz assim, Salmo 147, 10 e 11 diz assim, ó, não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então talvez você não esteja mais na casa dos 20 anos, ou dos 30 anos, talvez nem dos 40, mas ainda tem alguma coisa. Então não é o músculo que vai resolver, você ainda pode ir e vir. Diz a palavra, agrada-se o Senhor de quem? Porque os temem e esperam na sua misericórdia. Então não espere, põe a mão no arado, tenha esse propósito, tenha esse sentimento no coração, lembre-se do Senhor, antes que venham os dias dos quais venha a dizer, não tenho nele contentamento, e dos quais venha a dizer que perdeu toda a alegria de viver. Irmãos, é bíblico que mesmo no último minuto de vida, sem dúvida, a pessoa pode se reconciliar com Deus, pode ser salva. É bíblico isso daí, não há dúvida. Vamos continuar indo nos hospitais, as pessoas que estão na UTI, fazendo o apelo para o último fôlego de vida, a pessoa dizer, eu me reconcilio com Deus. Isso é bíblico. É verdade, mas a história, irmãos, não pode ser resgatada. Deus, irmãos, Ele quer me dar, Ele quer te dar uma bonita história. Aleluia. Deus, Ele quer dar para nós uma bonita história. Um dia lá na glória, irmãos, assim como nós estamos comentando do Davi aqui agora, que é honroso, e de Paulo, de tantas pessoas, um dia na glória, a nossa história será contada também. A nossa história, sabe, o nosso íntimo. Lá, a pessoa orando, as irmãs que vêm aqui todos os dias orar, buscar a presença de Deus. Você que está na sua casa, o pastor não está vendo, a igreja não está vendo, mas Deus está vendo. Então Deus quer nos dar uma bonita história. No céu, irmãos, a história será vista, será contada. Irmãos, quem avisa, amigo, Deus está avisando hoje, irmãos. Deus é nosso amigo, é nosso Pai. Ele quer nos dar uma bonita história. Ele não quer que a gente disse, já estou salvo, não. Ele quer que a gente cresça. Uma pessoa que vive na rua, irmãos, que não tem educação nenhuma. De repente um juiz adota, um médico adota essa criança, uma pessoa nobre adota essa criança não vai ficar igual o pai e a mãe que adotou só porque registrou. Essa criança vai precisar de crescer a cada dia para se parecer com o pai. Nós estávamos num mundo perdido, irmãos. Nós somos adotados pelo Pai Celestial, e Ele quer que cada dia eu me pareça mais com Jesus. Aleluia. Ele quer fazer isso. Então Ele quer nos dar. Eu não estou preocupado com isso, mas a Bíblia fala, irmãos, chegará o dia. Então nós temos de viver bem, viver para o reino de Deus. Isso é consciente, não é ninguém ali, irmãos, fustigando, forçando. É cada um de nós individualmente com Deus. Então no último minuto, sim, porque Jesus fala assim, João 6,37, contudo, aquele que o Pai me dá virá a mim, e eu jamais o rejeitarei. Você só pode se reconciliar pela graça e pela misericórdia com Deus no último momento,
mas a história, Deus quer nos dar uma bonita história. E aí, irmãos, como eu posso fazer isso? A gente olha assim e fala, mas como é que eu vou ser? Irmão Claudinei, eu quero ser mais, como é que eu faço isso daí? Como é que eu vou ser? Como eu posso fazer isso? Maria também perguntou, irmãos. Olha, Maria, você vai dar a luz, você é bem-aventurada do Senhor, você vai dar a luz, e o nome dele será Jesus. Mas como? Eu não conheço varão, eu sou virgem. Então ela também perguntou para o anjo. Lucas capítulo 1, versículo 34 fala, mas como que vai acontecer isso? E o anjo responde, irmão, no versículo 37, para Deus não haverá impossíveis, não há impossíveis para as suas promessas. Não há impossíveis para as suas promessas. Então, como já foi dito aqui nessa noite, irmãos, eu vou dizer de novo, Deus é mais sábio do que nós. Deus sabe fazer as coisas acontecerem. O que eu sinto para transmitir para a igreja é que Deus deve contemplar-nos, precisa contemplar no meu íntimo, no meu coração, não deseja oferecer o cego mesmo, o manco, não, um dia eu venho, um dia eu vou ser crente, por enquanto, um dia isso vai acontecer. Se Deus contemplarmos o nosso íntimo, o desejo de agradá-lo, Senhor, eu não quero jogar a minha vida fora, eu não quero jogar a minha oportunidade fora, o desejo, Deus sabe como fazer acontecer. Deus sabe como fazer acontecer. Aí eu quero convidar a igreja do Senhor para ficar de pé, por gentileza. E aquele louvor fala assim, irmãos: para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Jesus. Então, aquele sentimento, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. É isso que eu quero fechar e transmitir para a igreja do Senhor. Então, se o Senhor fala, mas a Maria perguntou, eu repito, como que será isso? Mas como que eu vou me dedicar mais? Se o irmão tiver esse desejo, Deus sabe, irmãos. Deus sabe como fazer acontecer. Deus sabe como nos dar uma história, como nos fazer ser mais produtivos, mais úteis, mais adoradores, como não entregarmos para o Senhor a sobra, mas para nós nos lembrarmos. Se nós dobrarmos o nosso joelho e falar, Senhor, eu quero cumprir essa palavra, eu quero, Senhor, me lembrar do Senhor antes que as minhas pernas, antes que alguém precise trocar fraldas em mim, antes que alguém precise me dar banho, antes que eu não consiga mais me alimentar sozinho. Senhor, eu quero me lembrar do Senhor. Senhor, eu quero, me ajude. A um coração sincero, irmãos, Deus ouve, Deus atende, Deus responde. Senhor, eu não tenho vontade de fazer isso, mas Senhor, coloca isso no meu coração. Deus atende o nosso clamor em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, que Deus nos ajude e nos abençoe a nos lembrarmos do Senhor hoje. Mas então comece agora, melhore, eu devo melhorar agora. E eu quero ser honesto e deixar os créditos desta mensagem, uma parte dela, para o comentarista Mateus Henrique. Que Deus abençoe, irmãos, a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao nosso Deus com muito fervor. Glória a Deus, com muita gratidão no nosso coração. Glória a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Convidar o nosso abençoado ministério de louvor para vir até aqui, pedir para o nosso pastor, vice-presidente, fazer um momento de oração com a igreja agora.
enquanto nós adoramos a Deus, irmãos, na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, obrigado, Pai, Senhor, em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelas suas bênçãos.